amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, aquela aula detalhada, aquela aula muito bem explicada, com exercícios, com exemplos, para você fixar o conteúdo de legislação de trânsito, né? Nós estamos estudando o assunto legislação de trânsito, é claro, a nossa legislação maior é a Lei 9.503 de 97, que estabelece que traz o nosso Código de Trânsito Brasileiro. Dentro da lei do nosso Código de Trânsito Brasileiro, nós temos lá o capítulo do Sistema Nacional de Trânsito, ou seja, todos os órgãos e entidades que compõem este sistema, né? E nesta aula, a gente está trabalhando cada órgão e entidade de forma separada, e hoje chegou a hora da gente estudar os CETRANs, né? Os CETRANs e o CONTRADIF, né? Professor, CETRANs, né? É o quê? São os Conselhos Estaduais de Trânsito. Cada estado vai ter o seu respectivo conselho. Professor, e esse CONTRADIF, né? Esse CONTRADIF vai ser o Conselho de Trânsito da onde, ó? DIF, Distrito Federal. Ah, bacana, professor. A gente já falou sobre esse cara? Sim, já falamos sobre esse cara aqui, CETRAN, né? Então, aqui está o nosso CETRAN e o CONTRADIF, né? Professor, dicas para a gente. Tudo bem. Primeira coisa, você é obrigado a saber as 10 competências do CETRAN. Você sabe por quê? Se você for pegar as provas de concurso sobre o assunto CETRAN, vocês vão perceber o seguinte, ó. Ó, como estão bastante próximos aqui, ó, tá? O CONTRAN e o CETRAN, né? O CONTRAN e o CETRAN e o CONTRADIF, né? Então, ele vai falar que uma atribuição do CONTRAN é do CETRAN e assim vice-versa. É o modus operandi do examinador, né? E aí, prof, vem cá, linhas gerais, né? Então, olha só, o CETRAN, juntamente com o CONTRAN, preste atenção, eles são órgãos normativos, são órgãos consultivos e são órgãos o quê? Coordenadores do Sistema Nacional de Trânsito. É claro que o CONTRAN ele vai ser o órgão normativo e consultivo máximo, né, de todo o sistema. E o órgão coordenador máximo do sistema é o Ministério das Cidades, de acordo com o decreto 4.711 de 2003. Isso nós já estudamos, só estou fazendo aquela ajuda à memória. Então, aqui é o espaço de atuação do CETRAN. Então, CONTRAN nacional. CETRAN e CONTRADIF já têm uma área de atuação regional, ou seja, nos seus respectivos estados na sua área de atuação, né? Bacana? Legal, né? E aí, professor, nós vamos estudar todas essas caixinhas, sim, cada aula, uma aula específica para nós focarmos, para a gente estudar com calma, com detalhes, de forma que você aprenda tudo sobre o Código de Trânsito. Por exemplo, na nossa próxima aula, nós iremos estudar tudo o que nós precisamos para acertar qualquer questão de concurso sobre a JARES, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, né? Então, vem comigo, vamos lá. Artigo 14, né? Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRADIF. Aí vem as competências, né? Professor, vamos lá. Na aula anterior, o senhor falou um pouquinho daquela pirâmide de Kelsen, né? Sim, a pirâmide de Kelsen é a hierarquia das leis, né? Hierarquia das leis que nós temos lá do nosso direito, direito constitucional, né? Então, para vocês entenderem essa parte de normatização, no topo da pirâmide, né, aqui nós temos o quê? O Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei, né? Esta lei, ela vai criar o quê? Direitos, a lei cria, né? Ó, a lei cria direitos e deveres, a lei que pode criar, né? Ok, né? Aí nós temos, segundo o Código de Trânsito, nós temos aqui o CONTRAN, né? CONTRAN de atuação nacional. O CONTRAN, ela vai estabelecer normas, né? Ó, estabelecer normas. Normas com base no Código de Trânsito Brasileiro. Professor, e aqui? Aqui nós temos os CONTRANs, né? Opa, CONTRAN já foi, agora é CETRANs, né? Que é os Conselhos Estaduais. Então, nós temos aqui o Conselho
de Trânsito Nacional, né? Conselho Nacional de Trânsito, e nós temos aqui o CETRAN, né? Que é o Conselho Estadual de Trânsito, ou CONTRADIF, né? Esse cara aqui, ele vai fazer o seguinte, ele tem a função de normatizar? Tem, só que a função de normatizar dele, ó, ele vai normatizar, né? Segundo suas competências, né? Ou seja, competências definidas e repassadas pelo CONTRAN, né? Então tá aí, né? Professor, o que mais? Claro que a gente vai estudar mais isso aqui, né? Só para adiantar um pouquinho, e nós temos aqui o DENATRAN, né? O DENATRAN, dentro dessa estrutura aqui de regulamento, ela vai estabelecer, né? Olha aí, os procedimentos. Pronto, aí, ó. Aí, nós temos aqui os DETRANs, né? E assim por diante. Então, essa aqui é uma pequena pirâmide de Kelsen para que você tenha uma visão espacial sobre o assunto, né? Então, nós estamos estudando agora o quê? O CETRAN, lá no meião, né? Ou seja, ele faz aí o trabalho tático, né? Ele fica no meio de campo, né? Então tá aí o nosso CETRAN, né? O estratégico vai ser quem? Vai fazer lá o CONTRAN, né? Bacana? Competências. Professor, CETRAN e CONTRADIF, temos quantas competências previstas? Nós temos 10 competências previstas. Primeiro, uma competência universal, que praticamente todos os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito têm obrigação. De quê? De cumprir e fazer cumprir a legislação, Código de Trânsito, e as normas de trânsito, normas essas editadas aí pelo Conselho Nacional de Trânsito, no âmbito de suas respectivas atribuições, né? Segunda competência, vem comigo, CETRAN, ele é um órgão normativo, consultivo e coordenador. De novo, ele é um órgão normativo, consultivo e coordenador. Dentro dessa competência de editar normas, olha só, é elaborar normas no âmbito de suas respectivas competências, né? Lembre que eu acabei de explicar para vocês a pirâmide de Kelsen aí, que eu chamei do Código de Trânsito. Lei, né? Lei vai criar direitos e deveres. Aí nós temos o CONTRAN, que vai estabelecer normas, vai criar normas com base no Código de Trânsito e, com base dessas normas criadas pelo CONTRAN, vai delegar as suas competências para editar aquelas normas de âmbito regional, né? Terceira competência, responder a consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito, né? Olha só para vocês entenderem aqui, né? Também o CONTRAN, olha como nós vamos fechando todo o conceito, né? Qual que é o tipo de órgão? É um órgão normativo, consultivo, órgão normativo, consultivo e coordenador. Dentro da função consultivo, o nome consultivo é consultar, né? Então, responder a consultas, né, relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. A aplicação à legislação. Qual legislação? Basicamente, a legislação que nós temos é a Lei 9.503 de 97, que é o nosso Código de Trânsito brasileiro. E dos procedimentos normativos de trânsito, né? Os procedimentos normativos de trânsito, editados pelo próprio CONTRAN e também por si próprio do CETRAN ou CONTRADIF, né? Quarta competência do CETRAN e CONTRADIF, estimular e orientar a educação de campanhas educativas de trânsito. Então, olha só, estimular e orientar a educação de campanhas educativas de trânsito. Inclusive, nós temos uma aula específica que nós iremos abordar este assunto aqui, que é educação para o trânsito, né? Quinta competência, uma das competências importantes que geram bastante dúvidas. Vem comigo. Julgar os recursos interpostos contra decisões. Olha aí, então, o CONTRAN também tem essa atribuição, mas dentro da esfera federal, do CONTRAN. Aí nós temos o quê? O CETRAN, nós temos o quê? Também
julgar os recursos. Quando a gente fala julgar os recursos aí, é uma instância superior, né? De quem? Contra as decisões da JARE, né? Professor, como assim decisões da JARE, né? Então, você recebeu uma infração de trânsito, por exemplo, você não concorda com essa infração, você recorre à JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração, você perde na JARE, ou seja, não é deferido o seu recurso, né? Então, na JARE, né, aqui vai ser o quê? De primeira instância. E aí, prof? Na Constituição brasileira, no direito brasileiro, é consagrado um conceito, né, um princípio aí do direito, que é o duplo grau de jurisdição, ou seja, você tem o direito, tanto administrativamente quanto judicialmente, de ter duas instâncias julgadoras sobre o seu pleito, né? Você perdeu. E aí, professor? Você pode interpretar um recurso contra a decisão da JARE. Esse caso aqui é de segunda instância. Olha aí, né? E aí, prof, onde que nós iremos aprofundar esse assunto, né? Nós iremos aprofundar esse assunto na aula de procedimentos administrativos, né? Lá no final do Código de Trânsito Brasileiro. Então, julgar os recursos interpostos contra as decisões da JARE. JARE, primeira instância, né? Aqui o CONTRAN vai ser um órgão de segunda instância, né? Nós vamos estudar na próxima aula, que vai ser JARE, que obrigatoriamente todos os recursos têm que entrar na primeira instância primeiro, depois vai para a segunda, se for necessário. O que mais, professor, que vai julgar os recursos? Também julga os recursos, né, dos órgãos e entidades executivos estaduais, né? No caso aqui, nós estamos falando aqui um dos exemplos, DETRANS, né? Nos casos de inaptidão, olha aí, inaptidão permanente, constatados nos exames de aptidão física, mental ou psicológica, né? Então você foi aí, você foi inabilitado sob a condição de inaptidão permanente, física, né? Mental ou psicológica, qualquer um desses três tipos ou os três tipos, né? E aí, você vai recorrer. Você não concordou com essa decisão, você já tem aí um processo administrativo, você tem já um laudo de outros médicos atestando ao contrário a decisão dos médicos lá do DETRAN. E aí, você pode, julgar esses recursos aqui na JARE, no CETRAN. Muito importante isso, gente, muito importante. Então, isso aqui é questão de prova, tá? Então, o CETRAN julga os recursos interpostos contra decisões. A JARE é uma coisa e depois outra coisa, dos órgãos e entidades executivos estaduais nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, né? E agora, professor, nós vamos para a competência 6? Não, vamos aproveitar este assunto aqui, que é julgar recursos, que é uma atribuição, uma competência do CETRAN. Vamos para o parágrafo único desse artigo. Dos casos previstos no inciso 2. Dois casos, olha só, no plural, são quantos casos previstos no inciso 5? Nós temos dois casos, JARE e inaptidão permanente. Julgados pelo órgão. Qual é esse órgão? CETRAN. Não cabe recurso na esfera administrativa. Ou seja, tudo isso aqui diz respeito à esfera administrativa, dentro do Poder Executivo, né? Então é o seguinte, o examinador pode tentar levar você ao erro. Vamos supor, você entrou com um processo na JARE, levou pau, não se conformou, você pode recorrer à segunda instância? Sim, está aqui, está garantido. Você vai lá no CETRAN. Chegou lá no CETRAN, você levou pau de novo. Aí o examinador fala, poxa, quem está acima do CETRAN? É o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, não é isso? Então eu vou impetrar um recurso contra a decisão do CETRAN junto ao CONTRAN. Isso é permitido? Não. Isso não é permitido, tá? Segundo o parágrafo único do artigo, salvo engano, 14 aqui, que nós estamos estudando. Não pode. Por quê? Porque administrativamente, né, o CONTRAN, o CETRAN, nestes casos aqui, ela vai ser a última instância administrativa, né? Conclusão, para fechar esse pensamento e esse conhecimento, muito importante, presta atenção. O CETRAN é o último órgão a se recorrer
contra as decisões da JARE e nos casos de inaptidão permanente, claro, de acordo aí com o Código de Trânsito Brasileiro. Não cabendo mais recurso na esfera administrativa, somente na judicial. Ou seja, chegou lá no CETRAN, não foi favorável à decisão, administrativamente, ou seja, dentro do próprio Poder Executivo, dentro do próprio Sistema Nacional de Trânsito, não tem aonde mais você recorrer. Mas não afasta o seu direito de recorrer desse pleito aonde? Junto ao Poder Judiciário, ou seja, a Justiça Comum. Você pode ir lá, mandar bala lá na Justiça Comum. Bacana? Então tá aí para vocês aí, né? Uma coisa importante também, voltando aqui um pouquinho esse assunto, então, contra as decisões do CETRAN, não cabe recurso administrativamente, né? Porque nesses dois casos, porque se coubesse recurso, gente, o CONTRAN seria um órgão só julgador, né? O CONTRAN ele ia ficar assim, ó, lotado de recursos. Já pensou? Nós temos aí, cada estado nós temos um CETRAN, um Conselho Estadual, né? Ó, aí se a pessoa, o CONTRAN está lá em cima, a pessoa podia subir, gente, cara, ia massacrar a atuação do CONTRAN, ia perder até um pouco da sua finalidade, né? Desses recursos aqui. Vamos lá. Competência número sexta, né? Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, habilitação para conduzir veículos automotores, né? Então, nós temos uma comissão examinadora especial para candidatos de portadores de deficiência física. Então, nesta comissão, o CONTRAN tem a obrigação de indicar um representante para participar desta comissão específica, né? Uma competência bastante específica do Conselho Estadual. Acompanhar e coordenar. Olha que coisa interessante, né? CETRAN, qual o tipo de órgão? Você já sabe, eu estou batendo nessa tecla faz algumas aulas. Ele é um tipo de órgão normativo, nós já vimos a função normativa do CONTRAN, que ela é suplementar, ela vai suplementar, ela vai complementar dentro da sua área de atuação, ali naquele meio, no meio de campo tático, já expliquei para vocês, né? Eu já passei para vocês que ela tem função o quê? Consultiva. Então, ela pode o quê? Emitir decisões, ela pode responder consultas em respeito, com dois focos para responder às consultas, né? Esclarecimento sobre a legislação de trânsito e, claro, as suas normas, que é muito mais, né? Só as resoluções do CONTRAN são centenas e centenas, né? E agora, ó, a função coordenar, né? Porque o único Sistema Nacional de Trânsito é um grande coordenador estadual, né? Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema do Estado, reportando-se ao CONTRAN, né? Olha aí, né? Sempre reportando-se ao CONTRAN, aqui o exercício da função coordenativa, né? Vem comigo. Número 7, sexto agora, não, número 7º, né? Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para pedir licença para vocês que está assistindo esse nosso vídeo no YouTube. Esse vídeo no YouTube nós temos aí uma intenção de promover o nosso trabalho, o trabalho aqui da Lá Concursos, e estou aqui para fazer um convite muito especial para você. Você que quer assistir o final desse curso, dessa videoaula, quer fazer o nosso curso online, você quer, aliás, não quer fazer não, você quer estudar, você quer ficar competitivo para um concurso dessa magnitude aí, um concurso bastante concorrido, nós aqui da Lá Concurso, preste atenção, isso não é desculpa para ninguém. Nós fizemos um curso, né? 2-a-1, né? O que é o curso 2-a-1? 2 cargos e um curso, né? Então, nosso curso 2-a-1 para o Detran de São Paulo, que atende ponto a ponto do agente e ponto a ponto para o cargo de oficial estadual de trânsito, por apenas 10 parcelas de R$20, é isso mesmo, R$200, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completaço e tudo que tem um site de metodologia. Isso realmente é muito importante para nós.
Tudo bem, pessoal? Então, eu estou fazendo esse convite. Se quer se matricular, tem um link aqui embaixo para você se matricular. Isso vai direto lá para o nosso site. Pode ter certeza que isso é confiável. Quer tirar alguma dúvida, tem um link aqui do nosso WhatsApp que vai lá para a nossa central de atendimento. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aí da LAC Concursos, o pessoal do YouTube. Venha estudar conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.